tudo bem? Bom, vamos dar continuidade aí à nossa aula de barroco no Brasil, pegando aí agora essa ideologia, né, que a gente chamou de barroco mineiro, que é um período muito interessante em vários aspectos. Quando a gente tem o barroco mineiro rolando no Brasil, ele é um momento, né, onde já começa-se a flertar com uma arte neoclássica francesa, né? Lembra que a gente viu o Rococó, onde eu tinha uma arte frívola, uma arte sem um conteúdo específico, uma arte só para ostentar a vida de uma realeza, de uma monarquia, enfim, de alguma forma, sem um contexto, uma arte de um retrato ou de expor condições de festa, vida, uma liberdade religiosa um pouco maior também, né? Perde-se alguns dogmas. E viu-se uma necessidade de uma arte mais contemplativa, mais histórica, mais, vamos dizer assim, até homérica na França. E daí que a gente vai ver nessa ideia do neoclássico, ele surge muito forte aí, junto ao iluminismo, as correntes iluministas, os pensamentos novos, uma tentativa de olhar para um passado, para uma antiguidade clássica. Até o Edgar Allan Poe, ele tem uma fala, uma frase, algo no sentido que a glória da Grécia, o poder de Roma, né, uma tentativa de você resguardar, retornar um senso cultural clássico como sendo ideal, por toda uma questão racional, positiva, né, reducionista, muito interessante que se vivia nesse momento novo. Então isso começa de alguma forma a chegar no Brasil, claro, que com uma influência muito maior pós a chegada da família real em 1806, você vê o neoclássico entrando principalmente ali no Rio de Janeiro, mas ali até por volta de 1730, 50, 60, a gente tinha um apogeu muito bacana do que vem a ser, né, o Barroco Mineiro. O Barroco Mineiro, apesar de levar esse nome dentro da configuração histórica, dentro de uma configuração da imagem, né? A simbologia ou o tipo das construções, inclusive, se enquadram no rococó, tá bom? Não a temática, mas a forma da construção. Lembra? Vimos palácios e palacetes e tudo mais, claros, decorados, exagero no interno. Então a gente tem essa característica rococó no que a gente chama ali de barroco mineiro, tá bom? E ele acaba recebendo esse título por conta, inclusive, dos modernistas brasileiros. A gente vai chegar logo em modernismo e a gente vai perceber que essa galera aí já em 1920, tá? Mais de 100 anos depois, aquela ideia de a gente precisa criar identidade nacional, identidade cultural, criar ídolos, criar figuras onde a gente vai se espelhar, tanto que o Aleijadinho ele acaba se tornando um ícone aí do barroco, não que não existissem outros artífices tão importantes quanto ele, mas quem transformou ele num ícone foram os modernistas. Isso é muito legal, essa ideia da gente ter os nossos próprios ídolos, né? Uma valorização de uma identidade nacional que é bem legal que o modernismo prega pra gente aí no início do século XX. Vai ser bem legal mesmo. E aparece muito em vestibular, tá? Mas agora ainda eu tenho um momento onde eu tenho um barroco mineiro que ele tem algumas características incomuns em relação ao barroco do restante, né, do país, do restante da colônia, que essas características próprias elas se dão por fatores muito interessantes a partir da descoberta do ouro e todo esse apogeu ali junto a migrações e a exploração. O Minas, né, Vila Rica no caso, hoje Ouro Preto, acabou se tornando cidade. Em Minas Gerais a gente tem as primeiras noções de cidades urbanas, isso é muito louco no Brasil. E a topografia, a geografia daquela região, né, tudo muito montanhoso. Não sei se você já foi para Minas, se conhece alguma coisa ali. Não, do sul, né, mas do interior do estado. É muito interessante, ainda mais a forma como ele floresceu, pela ausência do mar, inclusive, né? E é legal perceber também que por conta dessa descoberta toda, como a gente comentou inclusive na última aula, o Rio de Janeiro passa a ser a capital do Brasil, ser mais próximo, né? A Estrada Real que corta ali é algo muito surpreendente, né? Retomando, assim, pensando, eu tenho em 1670 a descoberta do ouro e isso foi se fortalecendo, como eu falei, foram criando centros urbanos, cidades, e essa região toda montanhosa, de aclives e tudo mais, fez retomar um ideal religioso de que templos e construções religiosas têm que ser feitas no alto, né, de uma forma
em regiões mais altas, do que vem a ser as cidades, as vilas, e por isso as igrejas começam a ser construídas em localizações um pouco diferentes. De novo, você já foi para Minas, você fala, cara, mas por que que no topo da montanha, mano, você tem que escalar um puta de um bagulho? É a representação ligada ao divino. E uma coisa que é muito legal desse barroco mineiro, que a gente chama, que é bem interessante, é a característica, né, particular que ele foi tomando, justamente também por conta dessa questão geográfica. As igrejas começaram a ser um pouco mais arredondadas, elas foram perdendo aquele frontão, mas com característica um pouco mais clássica, que a gente viu no barroco ali em Pernambuco, Rio, Bahia, por exemplo, e ela vai adequando as características geográficas, que é bem interessante também, né, o fator aí que é bem bacana, a gente não pode esquecer, que é o sincretismo cultural, que se dá muito forte nesse momento, né? Lembra? A miscigenação é a mistura de raças, etnias, o sincretismo, essa mistura de culturas, valores, crenças, filosofias, e isso tornou essa região da exploração do ouro e pedras preciosas ali de Minas algo muito rico, né? Esse sincretismo, essa variação de ideias, e todas elas vão estando cada vez mais presentes nas construções, na pintura, na escultura. Havia uma necessidade muito grande do religioso, era uma região muito católica, muito religiosa, mas como não era uma região litorânea, não tinha tanta influência é, de grupos religiosos, aí acabaram se criando confrarias, é, grupos independentes, e eles acabaram influenciando ainda mais essa ideia de um catolicismo, mas adquirindo características locais. A gente vai ver esculturas, por exemplo, de Jesus com traços relacionados a Tiradentes, ou pinturas com figuras sacras que fogem um pouco essa estética clássica. Eles ouvem falar, né? O Renascimento, o Rafael Sanzio, por exemplo, é uma grande influência para a pintura do Barroco Mineiro com o mestre Ataíde, mas eles não têm muito contato, sabe, visual com aquilo. Era mais um conhecimento, uma forma com que se dizia com que aquilo era feito, e a galera ia construindo, ia pintando. Então, muitas das pinturas a gente vê também tem características do homem negro, do mulato, né? Bem interessante, porque é aquilo que ele convivia, aquilo que ele via. Então, esse barroco mineiro, segundo inclusive os modernistas, mais uma vez, é um ápice assim de uma liberdade estética brasileira muito grande. Claro que muito coibida e controlada pela questão religiosa. Uma das características que fomentou tanto a construção de igrejas nas regiões auríferas de Minas é a questão do controle, porque, de novo, tá vindo gente de todo canto, de diferentes culturas, diferentes crenças. Eu não posso, nesse momento tão delicado para a igreja, perder o controle religioso, né, que seria, no caso, um controle cultural, um controle ideológico, um controle econômico. Existe toda uma série de fatores aí que aí, inclusive, foram culminando para vários conflitos. Na questão aí do ouro, a gente vê, por exemplo, a questão dos inconfidentes, né, com Tiradentes, por conta do quinto, tinham várias questões, tipo, desse ouro do quinto, que era o imposto, né, que pagava-se a coroa, chegar até a mão dos portugueses. Tinha histórias do Santo do Pau Oco, que eram esculturas em madeira oca para a galera roubar ouro e tudo mais. E aí estabeleceu-se a derrama, que era algo tipo, ó, 100 toneladas por ano, dane-se se atinge ou não o quinto, era uma porcentagem. E aí começa-se um conflito, né, uma tentativa separatista da Inconfidência Mineira, os 26 Inconfidentes. A gente tem Tiradentes morto, ali os outros 25 exilados. E a gente tem em Minas, o que for essa prisão, a gente tem em Ouro Preto hoje, né, o que for essa prisão, o que hoje é um museu, as características que seguem essas construções também são muito interessantes. Então, se não foram, vão, tenham oportunidade, conheça Minas Gerais, né? As cidades ali da Rota do Ouro, do Ciclo do Ouro, elas são preservadas por um motivo assim, bom e ruim, né? Vai da perspectiva. A gente só tem isso preservado até hoje porque o ouro acabou nessas regiões e o interior dessas igrejas de folhas de ouro. Então, a tentativa de restaurar, muita coisa se perde, tá? O governo do estado de Minas alega que 60% das peças que já foram de dentro dessas igrejas ou de locais abertos, porque muitas estavam em locais abertos, se perderam. Tá? Não há um número exato, mas estimam que cerca de 60% se perdeu.
Então, se tiver oportunidade, vá para Minas, vá para Ouro Preto, Tiradentes, Mariana, Congonhas do Campo, é tudo perto ali, é tudo muito incrível. É um mergulho assim no tempo, mas num tempo muito rico, num tempo muito variado, onde você percebe nitidamente uma influência inglesa, uma influência portuguesa, uma influência indígena, uma influência africana, uma influência de outras regiões do Brasil. É muito legal perceber toda essa ideia do sincretismo, né? Toda essa miscigenação sincrética que a gente tem aí nas Minas Gerais, tá bom? Aí a gente dá início agora com os slides, tá? Aqui o texto introdutório, né? Basicamente o que a gente vem falando, a ideia da movimentação comercial nas Minas Gerais, a ideia da descoberta de minérios, que foi muito forte, viu? Foi algo assim, era muito dinheiro, era muito ouro. Basicamente, para você ter uma ideia, até 1710, né, o quinto ali, ele estava chegando a 8 toneladas, né? Foi tipo, muito rápido, foi muito extraído, foi muito retirado. Isso tudo foi gerando conflitos e tudo mais, uma questão com a escravidão moderna que a gente teve no Brasil, né, por 300 anos, como comentado na aula anterior, teve uma forte influência também nessas construções, teve forte influência na ideologia que a gente vê por trás. E lembrando, eu tenho um barroco mineiro já flertando com o neoclássico, que já estava rolando ali na capital. O Rio passa a ser capital. O Rio passa a ser capital em 1763. Então, toda uma questão, né? As pessoas ricas do Brasil, que já tinha uma galera rica, iam viver para a capital, mandava o filho estudar para a Europa e voltava trazendo aquela influência europeia. A gente sempre teve essa síndrome, sei lá, de cachorro vira-lata, sabe? Que o que vem de fora é melhor, o que vem de fora é melhor, eu tenho que seguir o modelo do externo e tudo mais. E começou a migrar cada vez mais forte ali essa influência neoclássica. O neoclassicismo, mais uma vez, ele se dá à França, né, junto a um apogeu iluminista de ideias revolucionárias, ideias ligadas à ciência, a uma transformação mais, como eu posso dizer, racional do ser humano. Eu vou explicar de uma forma mais ampla quando a gente focar mais no neoclássico, né? Que o neoclássico é o que o nome diz, neoclássico. Ele não tem as mesmas questões que o Renascimento, tá, pessoal? Antes que a gente pense, Renascimento, ou renasci o ideal clássico greco-romano. Neoclássico, eu estou trazendo uma estética, ok? Clássica, uma estética de força, de austeridade, uma estética de inteligência, do racional, da linha. Não a ideia necessariamente científica, antropocêntrica, que o Renascimento propõe pós um período medieval. O neoclássico ele tem esse conflito aí, né, uma ruptura com o ideal religioso, uma busca por liberdades, um olhar mais à ciência, tudo mais, que acaba, né, culminando ali a gente vê futuramente em 1789 a Revolução Francesa, que também é a Conjuração Mineira, né, Inconfidência Mineira, ocorre no mesmo ano. Então, de novo, são períodos onde estão acontecendo situações muito interessantes no mundo, e eu tenho, além, né, dessa questão religiosa forte nas Minas Gerais, em Minas Gerais hoje, e uma influência do neoclássico se aproximando, porque, de novo, eram cidades, tinha muita movimentação, muito comércio, muita gente chegava, muita gente saía, então a busca do ouro, a extração, a estrada real, enfim, começou a criar-se essa interferência, vamos dizer assim, neoclássica na arte barroca, e ela se dá sim, sutilmente, mas basicamente na pintura e na escultura, tá, pessoal? O que é bem interessante, ó. Coloquei aqui imagens de 4 igrejas, elas são bem grandes, tá? Geralmente a planta em tambor para dar essa estrutura oval na porta. O átrio ali de São Jesus do Matozinho e Congonhas com a igreja ao fundo, fantástico. São lugares que vale a pena. Ah, não sou religioso católico, não é dentro dessa questão, sei lá, em Mariana a gente tem um Pelourinho ainda, né? Você tem toda essa representação, lembra Pelourinho, o espaço de agressões, né? Vamos dizer, de castigos dos escravos, você tem tudo isso muito próximo. A Rosário dos Pretos, ela é muito próxima ao hoje onde é o Museu da Inconfidência Mineira, e mais uma vez, elas são sempre em topo de montanha, por isso que elas têm essa planta mais arredondada, o frontão mais decorado. O que é legal também das construções do Barroco Mineiro, eu deixo de lado a taipa de pilão, que é basicamente barro, tá? Por conta
da topografia, não dava para ser só com esse tipo de construção. E aí incorpora-se o pau a pique, né, que é o barro com a madeira, e junto tinha gordura em algumas construções raras por conta da falta da região litorânea, que acabava sendo substituída por pedra, acabava sendo substituído por tipos de cal que já vinham sendo produzidos, outros calcários ali, estuque e tudo mais, para sedimentar, né, para fortificar essas construções e abrigarem cada vez mais fiéis e mostrar a importância e o poder da igreja e da religiosidade. Mesmo não tendo confrarias tão fortes quanto no litoral, de novo, era basicamente a população, as pessoas simples que acabavam reproduzindo o ideal religioso, ele acaba tendo características muito interessantes, tá? A gente vai ver, por exemplo, a igreja de São Francisco de Assis em todas as cidades, né, de Minas Gerais, ali na região do Ciclo do Ouro, que é muito interessante. São Francisco tem toda essa simbologia após o século XIII, de ser um homem bom, né, pobre e tudo mais, e você encontra essa característica no homem mineiro desse período, então ela acaba ali sendo um grande marco. A portada sempre muito bem decorada, com a pedra sabão, de novo, eu preciso me utilizar do recurso geográfico de toda forma, não só é muito montanhoso, vamos ao topo da montanha, mas tem pedra, vamos utilizar daquela pedra também na construção, tá? Aqui é a São Francisco de Assis em Ouro Preto, uma subidinha meio grande para chegar até ela, ali também uma imagem da Nossa Senhora do Carmo, também em Ouro Preto. Ouro Preto, montanha, montanha, montanha. Tem Federal lá, é uma cidade bem legal mesmo. E as casas ainda seguindo, né? Olha, a estrutura colonial que a gente já falou, o telhado de 2 e 4 águas, trazendo essa referência. E aí o interior também da Nossa Senhora do Pilar, em Ouro Preto. Algumas, não todas, tá? No caso, São Francisco de Assis é um desses casos. A gente está vendo ela aqui, aqui tem uma rua, do outro lado da rua tem um cemitério. Os cemitérios tinham esse hábito de serem construídos ao lado das igrejas, porque era o momento do ouro, tinha gente muito rica, claro, nas cidades auríferas, e a igreja meio que cobrava. Isso é meio bizarro, mas se for, por exemplo, para lá e for para São Francisco de Assis, você vai ver que nas tábuas do piso do chão tem números, letras, eram túmulos, tá? Cada tábua era como se fosse uma tampa de um túmulo. Se você era muito rico e comprasse seu espaço ali junto à igreja, quando você fosse morto, você era sepultado debaixo ali do assoalho da igreja, né? Tipo, e aí começou a feder muito, obviamente, é por isso que a igreja começou a construir cemitério ao lado, acoplado. Sempre que a gente vê uma igreja colonial, é muito difícil aqui para o interior do estado de São Paulo, principalmente, mas sempre que a gente se depara com isso, muito provavelmente é por conta dessa cultura que se sepultavam os corpos no assoalho, no piso da igreja, o mau cheiro, não tinha o que fazer. E aí começaram a construir os cemitérios paroquiais. E tinha aquela ideia do padre, olha, a mesma coisa, é o solo sagrado, mesma coisa, para continuar, né, cobrando por esses espaços. Então houve toda uma movimentação financeira por parte da igreja ali, era muito importante, foi um grande mecenas também na arte mineira. Aí a gente vê, por exemplo, a Nossa Senhora do Pilar. Mano, é fantástico você entra nisso, te engole, né, de tão exagerado que é, de tão exagerado, iluminado, né, as pinturas são bem coloridas, as de abóbora e tudo mais, e tudo forrado a folhas de ouro, aquilo te. Infelizmente não pode tirar foto dentro. Essas fotos, essa foto aqui é da internet, não é permitido, é patrimônio e tudo mais, eles não permitem fotografia. Ah, nem sem flash, não, não permitem fotografias de forma alguma, tá? E ao contrário do que muita gente realmente pensa, não é ouro maciço, tá, pessoal? São folhas de ouro, isso geralmente feito em madeira, uma camada de estuque por cima, como se fosse um gesso, e as folhas de ouro eram coladas. Isso não era de ouro maciço. Muitas peças foram roubadas nessas tentativas, mas não. Lembrando que a gente era colônia, o ouro não era nosso, o ouro era de Portugal, o ouro iria embora. O pouco que aqui ficava na mão da igreja, ok? Olha aí o átrio e a construção do Santuário de Bom Jesus do Matozinho é incrível. E a gente tem adornando aí ao átrio as esculturas dos 12 profetas do Aleijadinho. O Aleijadinho é um mega nome do barroco mineiro e é um dos mais polêmicos também. Muitos historiadores colocam que a gente não tem prova nenhuma
de que trabalhos foram dele, de que ele teve toda essa real importância. Existem outros nomes tão importantes ou até mais, né, segundo historiadores recentes, ok? Que fizeram tão mais, que construíram muito mais, tiveram muito mais influência e tudo mais, mas que não tem um reconhecimento que o Aleijadinho tem. De novo, isso foi uma tentativa de retratação histórica dos modernistas. Não, vamos valorizar, pegar um cara e ele tem características bem interessantes no trabalho dele, por mais que são pessoas que tentam invalidar, dizer que não é dele. Claro que ele tinha ajudantes, mais de 5 ou 6 ajudantes ali em seu ofício, e cada um tinha uma parte na produção do trabalho, que geralmente era um trabalho coletivo, por isso que ele é tão dinâmico, por isso que ele é tão diverso, por isso que ele tem características tão únicas, ok? Do barroco de outras regiões do mundo, não só do Brasil. E uma das características que eu acho bem legais no trabalho do Aleijadinho é essa movimentação quase que teatral, mas tem uma composição também levemente clássica, né, no alongamento dos corpos e tudo mais. Tem o profeta Daniel aí ao lado do leão e algumas características também que eu quero que vocês percebam do trabalho do Aleijadinho, a abertura de dedos, tá, as mãos fazendo alusão a símbolo do compasso, da maçonaria. Acreditam-se que ele era ligado à maçonaria, então ele representa isso na escultura dele. E os olhos amendoados, ok? São características do trabalho do Aleijadinho. Tem esse rosto até, vamos dizer assim, levemente oriental, ok? Ó, dá para perceber nas esculturas anteriores aqui também. São características do trabalho dele. O Aleijadinho, ao contrário também do que muita gente pensa, o Antônio Francisco de Lisboa, ele era filho de português com uma negra, o pai também é arquiteto e ensinou o ofício ao filho. E ele já era escultor, já trabalhava muito antes de acometer a doença ali que acabou lhe atribuindo o apelido de Aleijadinho. Ele tinha 39 anos e contraiu sífilis. Aí a sífilis acabou tendo um efeito degenerativo nos seus membros. Ele prendia, e os seus auxiliares também prendiam as ferramentas no seu pulso e ele entalhava dessa forma. Por isso que até tem uma descrença muito grande, né, como ele trabalhava, tendo essa limitação e tudo mais. Mas ele basicamente trabalhava nesse material aqui, que é a pedra sabão, em abundância até hoje em Minas Gerais. Acho que até mostrei já para vocês esse aqui usando de exemplo. Eu tenho algumas lembrancinhas, né, o kit que eu trouxe de Ouro Preto de pedra sabão. Se eu passar a unha de boa aqui, não precisa nem ser forte, ela vai marcar como se fosse um sabonete mesmo. Claro que, né, mais rígido, mas a delicadeza na marca, no entalho, é como se fosse um sabonete, muito simples. Por isso que o artesanato, até hoje, de Minas é realizado com a pedra sabão, porque há essa referência com o Aleijadinho e há também a ideia da facilidade e da abundância desse minério, tá? Algumas imagens aqui que também o detalhe que eu acho muito interessante que vocês percebam é o estado de deterioração das peças, não há como, tá? A pedra sabão, de novo, é uma pedra porosa, uma pedra um pouco aerada, inclusive, e o tempo não vai perdoar, não vai deixar isso passar. E tem até uma polêmica muito grande, que a Vale, né, a Vale construiu alguns museus nas regiões das cidades atingidas ali por rompimento de barragens, e é muito controverso tudo que a gente vê ali na Vale. Em Congonhas, por exemplo, que é a cidade que a gente encontra o grupo dos 12 profetas, a Vale construiu um museu privado, fantástico, tecnológico, enfim, existe uma. Você paga para entrar, né? É só uma forma meio estranha de repor uma perca, danos irreparáveis, vamos dizer assim, que rolaram nessas regiões e colocam-se museus privados. E uma tentativa da Vale, que de novo é extremamente polêmica e está rolando, a galera está tretando com isso desde 2015, é a retirada dos 12 profetas, né, das 12 esculturas que a gente tem aqui, ó, as originais, e serem substituídas por esculturas feitas de fibra, carvão de fibra, de pomos de piscina, que estão sendo produzidas. Se não me engano, já tem as 12 prontas. Quando eu fui lá, tinha 4 prontas, em tamanho real e nananã, que estão dentro do museu. E o museu privado quer substituir, quer pôr as de fibra aí fora e colocar as originais em pedra sabão do Aleijadinho dentro do museu privado. E aí fica toda essa controvérsia. Ah, mas dentro do museu ela vai preservar.
Ah, mas é patrimônio. Ah, e vira, né? É até interessante a gente pensar e vocês refletirem um pouco a opinião de vocês sobre isso, ok? Ah, mas tem que preservar, tem que conservar, mas até que ponto eu preciso conservar algo? Até que ponto eu preciso privar isso das pessoas em todos os aspectos? Tudo tem que entrar tanto nessa estética liberal, se a gente pensar bem nesse conhecimento, por que que eu vou tirar o original, ok, tá desmanchando, mas tudo é finito em algum aspecto. É muito controverso, mas ao mesmo tempo a ideia, não, vamos preservar, vamos estudar, vamos pegar e fazer estudos, porque teria esse dinheiro para, né? Dinheiro da Vale. Ah, vamos estudar o tipo do entalhe, ver características, porque existe até hoje muitos estudos sobre o trabalho do Aleijadinho, né, para garantir que é dele. Tem muita controvérsia, é dele, não é dele, é dele, não é dele. Então, muito provavelmente, essa galera teria grana para identificar a característica de determinados trabalhos e reconhecer como dele ou não. Isso, consequentemente, geraria muito mais dinheiro para essa empresa, tá? Então, é muito controverso, mas ao mesmo tempo vale essa reflexão, tá, pessoal? E outro rolê bem legal que tem, a gente desce aqui, né, como eu falei, no alto de um morro, e a gente vai descendo esse morro, a gente tem capelas, tá? São capelas onde a gente vê os passos da crucificação. Jesus, né, a Via Sacra, como é conhecida. E aqui, as fotos são minhas, tá? Pra você ter minha amiga aqui na frente da capelinha. Eu tentei uma sem, mas eu não encontrei, ok? Elas são bem simples, tem a ideia da decoração na portada e nas janelas. Elas são fechadas, elas não são abertas à visita. Até um tempo atrás era, mas as pessoas acabavam entrando, né, nas construções onde a gente tinha aqui os grupos escultóricos feitos em madeira pelo Aleijadinho e pintados pelo mestre Ataíde. E a galera ia lá e começava a gravar iniciais na madeira, enfim, roubar peças e tudo mais. Então fica fechado, você só consegue olhar por essas pequenas janelas. É uma pena, mas também entra ali uma outra questão, né? Até que ponto isso não seria não seria uma questão natural, seria depredação. Essa ideia, infelizmente, a gente tem que deixar fechado mesmo, a galera é meio complicada, tá? Aí a gente vê a ideia da Via Crucis. Conta-se que o dinheiro não deu, então meio que colocaram duas cenas juntas em cada uma dessas pequenas construções, dessas pequenas capelas. E aí as características, mais uma vez, do trabalho do Aleijadinho, aos olhos amendoados, as figuras têm características bem interessantes, o nariz mais afinado, e a pintura, a gente conhece o trabalho do mestre Ataíde. Uma característica legal da pintura do barroco brasileiro é que ela não é tão policromada, ela não é tão brilhante, tão super colorida, tá? O que a gente vê de um pouco mais forte, um pouco mais brilhante, no caso alguns vermelhos, como a gente enxerga aí, são restauros, tá bom, pessoal? A característica do barroco brasileiro, do barroco mineiro na pintura, seja ela na pintura de esculturas ou na pintura em murais e igrejas, o que for, eram de cores mais leves, ok? O contraste existia, claro, azul, vermelho próximos, mas não eram cores que vibravam tanto, ok? A gente tem aí os passos da Via Sacra, como a gente viu, uma característica que eu acho bem interessante nessa figura aqui de Cristo, de novo, ó, esculpido pelo Aleijadinho e pintado pelo mestre Ataíde, se vocês perceberem o sinal de enforcamento no pescoço de Cristo, ok? A gente sabe, dentro da história bíblica cristã, que Cristo não foi enforcado. Ele faz uma referência ali a Tiradentes. Isso é bem interessante. De novo, ele começa a atribuir ao grande mártir aí da Inconfidência Mineira características similares a Cristo. Tanto que a gente tem na praça ali do centro, em Ouro Preto, a escultura de Tiradentes, ela é a figura de Cristo, né? Toda figura que a gente vai ver de Tiradentes é o cabelo longo, é a barba, mesmo existindo aí dentro da história ideias que os inconfidentes não usavam barba, nem podia, porque atrapalharia, eram pessoas perseguidas de alguma forma, quando eram presos, tirava-se a barba para não atrapalhar o enforcamento, né? Só para ter uma ideia. Então, eram características atribuídas de Cristo em Tiradentes e em Cristo, características de Tiradentes, no caso a ideia do enforcamento. De novo, é legal essa mescla, tá? Ah, é errado. Não, cara, é a cultura deles lá, eles viviam aquilo.
De novo, não era uma região litorânea, existia-se uma certa, vamos dizer assim, dificuldade, por mais que existia um certo apreço, ok, das informações e que vinham do exterior, o Ataíde, por exemplo, ele era um grande fã da escola renascentista italiana. Ele buscava essa influência, mas ele não deixava de carregar ali de uma influência cultural popular dele, tá? Histórica, inclusive. As construções aí que a gente já viu, tá? Isso é dentro do Museu da Vale, as duas primeiras imagens. A imagem ao lado do senhor entalhando é em Mariana, numa oficina, ainda existe esse trabalho do entalho, que é bem interessante. E aí as duas imagens que estão no Museu da Vale, só para a gente entender como é feito o processo ali com as folhas de ouro, tá? É a madeira, ela é desenhada, ela é entalhada, ela é esculpida, tem a camada de estuque, né, para como se fosse o gesso, como comentei com vocês, uma espécie de verniz e são coladas folhas de ouro. E esse trabalho detalhado, a ideia da rocalha, que é muito interessante, né, do rococó, de conchas e adornos com temáticas naturais, flores, conchas, folhas, pequenos animais. Isso é muito presente, ok? A gente percebe toda essa ideia esquemática no barroco mineiro, que é o rococó dentro da história, ok? A Nossa Senhora do Pilar, mais uma vez, de novo, eu tenho um certo exagero, né, dentro dessa construção, é necessário, é visto dessa forma. Existiam igrejas, inclusive, feitas para os escravos, porque eles eram muito em número, tá? Eram muito numerosos e eles também tinham que ser catequizados e existiam igrejas específicas para eles também, não tão imponentes por dentro quanto essas, nem tanto ouro, mas existiam igrejas bem interessantes destinadas para os escravos, tá? A da Ordem Terceira de São Francisco, que ela é atribuída boa parte dela para o Aleijadinho, é bem interessante essa portada em pedra-sabão, né? Com as duas torres, o corpo da igreja vai se arredondando, mas o que eu quero que vocês percebam por dentro dessa construção, como a gente já tem uma alteração visual imensa. E a pintura ali no teto, né, da nave, a gente é o trabalho do mestre Ataíde. Mas o que eu percebo basicamente? Não tem mais ouro. Tá? É muito pouco o trabalho em ouro que a gente percebe nessa construção no interior dela. Por quê? A depredação foi tão rápida, tão forte, tão violenta que acaba, tá? Acabou. E quando acabou, a galera começa a vazar de Minas Gerais, deixando aquela região um pouco complicada, porque tinha muita gente, começa a ter revoltas de escravos também. Tem a história do Chico Rei, inclusive, que é um escravo que consegue encontrar uma mina de ouro e ele começa a libertar escravos. Enfim, é bem interessante toda essa história que a gente tem por trás de Minas Gerais, né, por conta de toda essa produção aurífera. O Museu da Inconfidência, que fica ali na Praça Tiradentes, ele foi tombado por Vargas depois como museu, mas ele era uma penitenciária. É legal ó, que vocês percebam aqui. Aí a gente vê que a escultura do Tiradentes, ele fica de frente para o que era a cadeia, o que era essa prisão. E ele tem aí em seu rosto as características de Jesus. Mais uma construção aí ao lado, bem próxima ao museu, inclusive, a Rosário dos Pretos. É uma construção feita por escravos, né? Tem a mão de escravos, inclusive, era destinada a eles. E ela tem essa característica dos três tambores ali, né? Ela é bem circular na construção, que é fantástico. É fantástico essa adaptação geográfica que era produzido com a pedra, com o pau a pique e o adorno, né? O trabalho em pedra sabão fantástico. A gente tem toda essa variação bem grande. Eram pequenas oficinas e muitos trabalhadores dessa região que produziam tanto aí quanto as pinturas, né? Como eu comentei com vocês, tem nomes importantes também. O tem nomes muito importantes e as características que são bem interessantes, tá? Não é necessariamente aquela característica do barroco, de novo, né, que a gente já viu, ou do barroco europeu. Seguem-se características muito íntimas, muito pessoais no trabalho desses artistas. Acaba sendo fácil definir de quem é cada trabalho. De novo, olha, eu tenho aí a representação de figuras negras. Aqui eu tenho também a figura do santo representado como um homem negro. Eu tenho essa característica muito presente. E um outro ponto que é bem legal é que a escultura, a pintura do barroco, do barroco mineiro, vamos assim dizer, ela é muito importante, porque eu tenho uma necessidade
pelo um consumo, vamos dizer assim, né, do que vem a ser a fé cristã, a fé católica nesse momento. E como não tinha toda aquela ideia de um padrão que seguiam, por exemplo, com Pernambuco e a Bahia, que a galera seguia, né, um padrão mais europeu na representação da pintura e da escultura barroca, da escultura religiosa, no caso, eles acabaram criando, porque existia uma demanda para isso, mas, de novo, tinham características pessoais, ele era muito mais livre, ok? E o apogeu, né, que a gente vê aí é com o Mestre Ataíde e o Aleijadinho mesmo, até por volta de 1814, quando estima-se que foi a morte do Aleijadinho, 1830 a morte do Mestre Ataíde, mas aí a gente já tinha um envolvimento muito grande de uma arte neoclássica na pintura, na escultura e principalmente na arquitetura brasileira. Olha aí mais uma vez, né, o interior da São Francisco de Assis, ali em Ouro Preto, com o teto, né, essa abóboda aí feita pela Ataíde, bem interessante esse trabalho, essa tentativa de uma elevação, né, dá para perceber a pintura de colunas, uma ideia bem legal de perspectiva. Lembra, estou tentando trazer uma característica aí do Renascimento italiano. Então, de novo, é muito sincrético, é muito misto, é muito rico, né? Você vê uma variação muito interessante nesses trabalhos, tá? E aí, né, para a gente concluir esse pensamento que vem a ser o Barroco Mineiro, mais uma vez, a ideia da religiosidade mais feitas pelas pessoas, pelos populares, e como esse espírito acabou influenciando as construções. E, mais uma vez, a gente começa a ver agora em regiões litorâneas, regiões mais ligadas à capital, regiões mais ligadas à Europa, uma nova influência, um novo olhar de uma arte brasileira que, de um aspecto, é interessante, mas de um outro aspecto, não, porque precisou passar por muito, tá? Muito tempo para, por exemplo, o barroco brasileiro, o barroco mineiro, ser valorizado como uma linguagem artística independente. Ah, não está simplesmente copiando o europeu. Muitos chamam de barroco tardio. Não é necessariamente um barroco tardio, é porque não aconteceu, né, no mesmo momento histórico, no mesmo momento cronológico. O legal é que ele tem as suas características particulares, tem suas características geográficas, culturais de diferentes povos, diferentes nacionalidades, culturas, religiões. Claro que, mais uma vez, tudo convergindo ali para um ideal cristão, mas sem perder as características, né, de determinado grupo. Isso é muito válido em toda essa construção, em todo esse ideal do que vem ao barroco. Por isso que ele ainda hoje é muito questionado, os artistas, a importância desses artistas. Não se tinha aquela eloquência tão grande da assinatura de obras e tudo mais. Existiam-se muitas pessoas ganhando dinheiro com esses trabalhos, mas o reconhecimento é muito, muito, muito posterior, inclusive à morte dessas figuras, tá? O que é importante a gente ver agora é como ele aparece no vestibular, tá, pessoal? O Barroco Mineiro ele é bem presente no vestibular, ele é muito utilizado, principalmente nas estaduais. Faz um tempo que ele não aparece no Enem, mas as estaduais gostam muito de cobrar por conta, né, desse início do que vem a ser uma arte, vamos dizer assim, popular brasileira, com características dos povos brasileiros, que tem uma valorização brasileira, né, que não só limitando ou reduzindo o que vem a ser a indígena, mas valorizando toda uma ideia de um sincretismo. Essa aqui é uma questão da UEL, tá? Vamos lá fazer a leitura dela, vou explicando algumas questões, o porquê que ficou, eu deixei sublinhada aí. A questão é mais para a gente fazer um estudo sobre ela mesmo, como isso é cobrado de nós, e algumas coisas que eu até conversei sobre uma questão, não é o mesmo tema, claro, com a Giovanna Lissa, acho que é esse o nome, do terceiro ano. A gente conversou sobre uma questão onde a temática era ali o casal Anurfini, né, dentro de uma estética renascentista, e aí acabei até comentando uma coisa com ela que é real. Quando a gente se deparar com algumas questões que vão colocar aí para vocês, qual que é a alternativa incorreta, ou questões como essa, que é bem a cara da UEL, onde você tem que escolher dentre essas afirmativas quais estão corretas, é só a gente pensar em questões assim, de um conhecimento muito específico sobre algo muito, sabe? Um exemplo, né? A questão que eu estava falando com a Gi. Perguntava ali algumas características sobre o homem moderno ali no Renascimento e tudo mais.
sobre características de algumas pinturas, mesmo tendo uma questão de história, da UFO. Tinha uma alternativa que falava assim, as duas que ela estava em dúvida, que gerou dúvida em muita gente, uma questão de 2007, que nos séculos 16, 17, 18 não tinham representações na arte que não fossem de pessoas muito importantes. E na outra alternativa falava que do surgimento da tinta a óleo. E, cara, é muito mais específico, muito mais específico cobrar de um aluno do ensino médio o surgimento da tinta a óleo do que algo que é mais abrangente e que seria, vamos dizer assim, um conhecimento médio, tá? Esse aluno ter noção do contexto, da temática, não está perguntando necessariamente artistas ou movimentos, datas, mas a temática de representação. No século 17, 18, no 16, 17, 18 só teve representação de burguês e rico na arte? Não. Tá? Se aí na sequência a gente vai estudando, no barroco mesmo a gente já viu que eram pessoas comuns, no neoclássico a gente vê esse resgate, mas pintando pessoas comuns que tiveram alguma relevância histórica, indiferente ali do seu posicionamento social. No 18, com o romantismo ainda mais, tá? A ideia da pessoa simples, a ideia do ser humano que idealiza seu meio, que vive de uma forma um pouco mais dinâmica, não tem uma priorização no que seria um burguês representado, rico representado. É um conhecimento mais vasto. Não estou perguntando essencialmente quando surgiu a tinta a óleo, por quê e quem, sabe? Então vamos pegar nisso. Se for algo, quando eu tiver que escolher uma alternativa para ser incorreta, ou no caso, uma questão como essa, onde você vai escolher dentro das afirmativas quais são as corretas, um termo, uma palavra, é uma condição, não é necessariamente a frase toda, tá, pessoal? Então vamos lá. O estilo barroco chega ao Brasil pela mão dos colonizadores, sobretudo portugueses. Desenvolve-se no século XVIII, 100 anos após o surgimento do barroco na Europa. Recebe influências tanto portuguesas quanto francesas, italianas e espanholas. Em Minas Gerais, a expressão estética tanto deverá corresponder às solicitações dos elementos transpostos como dos elementos locais espontâneos. Isso vai se verificar tanto em relação aos fatores estruturais como no que diz respeito às ideias, aos conhecimentos e valores. O que ele está falando? Ah, legal, isso chegou na mão, basicamente, de europeus, mas em Minas a gente não pode esquecer, né, que existe os elementos que são transpostos ou que vieram, né, os que vieram dos europeus, e os elementos locais, os elementos espontâneos daquela região, daquele povo que lá já vinha daquelas novas cidades que ali vinham surgindo. Então eu tenho de novo essa ideia sincrética aí, né, no que diz respeito ao que vem a ser o barroco mineiro. Então vamos à questão. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o barroco mineiro, considere as afirmativas a seguir. 1. Nascido da herança europeia, o barroco mineiro é uma arte que traz em si o diálogo entre sua origem e um novo contexto, caracterizando-se como um meio de expressão ao mesmo tempo barroco e mineiro. Perfeito, tá? A gente vê aí, inclusive, é uma das afirmativas corretas. Ele traz isso, eu falo isso no texto, inclusive, né? Ele só muda as palavras, é o que o vestibular vai fazer ali com a gente, tá? Mas está falando a mesma coisa. Ele está dizendo que a origem é europeia, mas que naquele meio de expressão, ao mesmo tempo que ele tem a característica barroca, ele tem a característica mineira, né? Daquela região onde está sendo elaborado, ok? A2. O aspecto social contemporâneo, a chegada do barroco a Minas, contribuiu para que sua organização fosse caótica e para que as características desse movimento acabassem contrastando com a vida mineira. Não que não tenha sido caótico, houve um grande crescimento social, urbano, né? Essa ideia do caótico, como a gente falou na aula passada, por volta de 1720, a gente teve um Brasil que passou de 300 mil habitantes para 3 milhões, e muitas dessas pessoas foram nas regiões ali auríferas. Então teve uma certa vertente caótica, sim, na estruturação dessas cidades. Mas as características que a gente viu nesse barroco mineiro não contrastavam com a vida mineira. Eu tinha o popular representado, eu tinha o negro, eu tinha a festividade, eu tinha as características daquela região, da cultura daquele povo, tá? Então ele não contrastava. Ia contrastar muito se eu jogasse um modelo completamente neoclássico, né, naquele momento ali no meio. Aí eu teria um contraste, mas nesse caso, não. A afirmativa 3, que também é correta.
Posto em contato com o clima de efervescência cultural e com as descobertas no campo estético de Minas, o barroco mineiro rompeu com a ideia do barroco universal e se destacou pela ambivalência. Ele é diferente de todos os outros barrocos que a gente vê. Por isso que ele, de novo, ele é ultra valorizado, né? Ele foi muito mais visto de uma forma muito mais dinâmica e importante pelos modernistas que perceberam, poxa, esses caras já faziam algo com uma identidade, assim, toda a ideia da efervescência cultural, todo esse processo sincrético de migrações ali para Minas culminou isso tudo, né? E as pequenas confrarias e os pequenos espaços que esses artífices se desenvolviam e iam criando a sua arte, claro, buscando a temática, mas com uma liberdade estética muito grande. E a 4. Os elementos transpostos pelos colonizadores apresentavam em suas raízes algumas semelhanças com o universo mineiro, mas o poder instituído pela Academia Nacional de Belas Artes encaminhou o movimento para rumos distintos. É bem confuso essa afirmativa, tá? A Academia Nacional de Belas Artes é de 1824, ela vem depois ali com os artistas franceses, Debré e tudo mais, pela comitiva instituída por Dom João VI, isso é, né, posterior, não tem essa relação, e a Academia Imperial, né, no caso, que se torna Academia Nacional de Belas Artes pós o fim da colônia, em 1889, e a proclamação da República, ela passa a ser Academia Nacional de Belas Artes, mas a ideia não valorizar tão pouco, né, esses elementos mineiros já vinham com a cara do europeu, é bem confusa mesmo, é uma afirmativa, aquela assim que tá errada, sabe, que não tem muito como, mas de novo, se eu não tiver uma noção que a Academia Imperial e depois a Academia Nacional de Belas Artes vem depois e que traz e fomenta e estrutura e de alguma forma obriga o padrão clássico no Brasil. Não sei, a maioria de vocês é de Araraquara, se a gente anda pelo centro das cidades do interior paulista, né, a gente tem o comércio no centro e olha para cima, a gente tem a característica neoclássica. Construções, coretos, prédios de prefeitura, museus e tudo mais. A gente percebe essa característica neoclássica. Ela entra de uma forma muito forte no Brasil, mas muito forte mesmo, tá? Então a afirmativa aí correta, a alternativa correta é a B. As afirmativas 1 e 3 são corretas. Essa questão aqui também é bem interessante, também é uma questão da UEL. Ela coloca aí uma pintura que a gente viu, inclusive, da Igreja de São Francisco de Assis, feita pelo mestre Ataíde em ouro preto. É em preto e branco, tá? Não fui eu, de novo, já falei isso para vocês. Elas são pequenas e preto e branco. É uma complicação para muita gente. Mas vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, ok? Texto 1, a imagem. Texto 2, o texto. Há uma propensão para uma forma que se abre em indeterminação de limites e imprecisão de contornos, apelando para os recursos da impressão sensorial, que não quer apenas conter a informação estética, mas, sobretudo, comunicá-la sob um alto grau de tensão que transporte o receptor, o espectador, da simples esfera da plenitude intelectual e contemplativa para uma estesia mais franca e envolvente. Mais do que isso, para o êxtase dos sentidos sugestionadamente acesos e livres. A gente vê lá a ideia do lúdico, a ideia do fantasioso, do divertido nas produções do barroco. E aí vem a ideia da pergunta, basicamente o que a gente vê aqui no texto, ele falando que o grau da eloquência dessas imagens, da força dessas imagens, elas levam, né, quem a contempla para aquele esplendor, elas envolvem o êxtase religioso da fé é transposto através da imagem. Tá? Bom, vamos lá. Dando spoilers, mas já está também essa corrigida. Sobre o texto e a figura, é correto afirmar. O texto apresenta as principais características do rococó e a figura refere-se à pintura do barroco, principal movimento artístico do período colonial brasileiro. Não, tá? Tanto que a pintura, por mais que a gente chame de barroco mineiro, de novo, ela é reconhecida dentro do rococó, ok? B. Enquanto a figura representa a arte colonial brasileira, o texto discorre sobre a produção do barroco na arte concreta e sua busca por envolvimento mais efetivo e complexo do espectador com a obra. Já tem aí a divergência com a ideia da figura, tá? Da arte colonial brasileira não deixa de ser, mas a gente enquadra ela dentro do que vem a ser barroco mineiro. Lembra, são termos, ok? C. Não é possível afirmar que o texto e a imagem estejam relacionados ao mesmo assunto,
pois a figura é do barroco mineiro, mas o texto trata do barroco baiano. Você fala barroco baiano, né? O que é o barroco baiano? O barroco baiano é o barroco brasileiro. Não tem um barroco baiano específico. Ele teve as características como a gente viu em toda a região norte do país, ok? D. Tanto o texto como a imagem tratam da arte neoclássica no momento máximo de sua penetração na cultura brasileira como um todo, não sobre algo específico, não. Tá? Não tem nem a possibilidade de pensar na ideia do neoclássico. Difícil a gente ver representação religiosa no neoclássico, para começar, né? Sempre figuras políticas, mártires e tudo mais, ok? E o texto explicita as principais características da pintura barroca, tal qual foi praticada em Minas Gerais no século XVIII, muitas delas presentes na obra de Manuel da Costa Taide. Ele está explicando num texto, você está vendo isso na pintura, não tem muita uma consequência muito difícil da gente enxergar aí, tá bom? E aí a gente tem mais questões sobre o barroco, que é bem interessante da gente produzir. E aí a gente vai ver esse neoclássico no Brasil. De novo, é bem interessante a gente observar como essas questões são cobradas, tá? De nós. E pessoal, desculpa esse barulho, tá? Adiei essa gravação muito, mas moro em prédio, é obra. Nem sei se vocês estão ouvindo, mas aqui tá bem chatinho. Enfim, a gente dá sequência com o que vem a ser o neoclássico na Europa, para ver toda essa transposição junto ao Brasil. E aí eu preciso que vocês me falem como vocês preferem. Se numa mesma aula eu trabalho Europa e Brasil, ou eu concluo Europa e em uma outra aula faço só Brasil. Mas entendendo que são períodos que se mesclam, tá? Não precisa acabar um para começar o outro. A gente tem muito essa ideia de que o que chega no Brasil chega atrasado, rola na Europa primeiro, rola aqui depois. Não, as características não são similares, é que a gente tem uma dimensão de cópia que não é legal, tá? A gente olhar a coisa com essa dimensão de só cópia. Eu não preciso simplesmente copiar o que vinha ali da Europa e tudo mais. E isso começa a se dar muito forte pós essa ideia do neoclássico, porque por mais que eu tivesse essa valorização sincrética no barroco mineiro, o neoclássico que surge depois ali com a Academia Imperial de Belas Artes, ele é muito hermético. A gente vai ver pinturas, inclusive, com temáticas brasileiras, como a Moema, do Vitor Meirelles, por exemplo, é uma pintura que ela vai trazer padrões neoclássicos, mas a temática indígena, você não vê a fisionomia, a anatomia indígena na figura da Moema, nem o tom da pele. A gente vai perceber que esse neoclássico ele é tão forte ali, né, como eu falei, principalmente na França, e ele tem o seu apogeu no período de Revolução Francesa, né, toda uma ideia pública e de um bem mais comum, que é bem interessante as pinturas, ok? A gente tem pinturas que são incluídas, inclusive no romantismo, que são bem famosas, a gente já falou sobre ela também, a Liberdade Guiando do Povo, do Delacroix, mas trabalhos anteriores que são fantásticos, o Jacques Le Davy é um grande nome no neoclássico, a gente vai ver toda aquela ideia de uma força, de uma posição de combatente, de guerra, de pessoas que lutaram por algo, sabe? Eu tenho essa temática muito presente na pintura neoclássica. Muita gente fala que dificulta a desassociar ela da renascentista, mas a temática é muito diferente. Apesar de a gente ter uma iconografia, uma forma de representar clássica, a temática é muito característica. A temática, né, soldados, filósofos, imposições assim de grande importância, sabe? É bem legal, a gente fez isso no neoclássico, inclusive, mais uma vez, também na arquitetura, ok? E aí a gente vê, dando sequência, o neoclássico na Europa, as consequências, né? Visto a ideia do iluminismo, visto a ideia de Revolução Francesa, como isso arremata aqui no Brasil, como isso chega, toda a ideia da família imperial, aqui quando chega, como eu comentei, em 1806, toda uma influência de uma cultura europeia aqui que foi muito forte em vários aspectos, ok? Foi muito impregnado, foi muito embutido que aquela era a correta. Você imagina, Dom João VI chegar aqui, cara, não tem nada, tipo índio, mato, sei lá, jabuticaba, só tem no Brasil esses rolês. E ele precisa, né, buscar do que ele conhece como sendo cultura, o que para ele era cultura. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, por exemplo, a ideia de você criar instituições e tudo mais, se dá, claro, muito forte ali no Rio de Janeiro. E aí, na próxima aula, a gente migra um pouco para o Rio, né, essa ideia do neoclássico. As cidades serranas do Rio de Janeiro também tem uma influência muito grande nessas construções, é claro.
e olhando junto ali como ele é forte na Europa, quais os ideais, né, iluministas que nortearam toda essa ideia do neoclássico e como, meio que no mesmo momento, a gente vê essa arte que vai passar por uma revolução industrial, mudando completamente seus rumos. A gente vai vendo um mundo muito mais dinâmico e algo que eu preciso que vocês comecem a compreender agora. Vai chegar um momento, principalmente mais ao final do neoclássico, que tudo que a gente via nos movimentos, que inclusive os assimilava, eram características, né, em comum. Ah, características do Renascimento, características do Barroco, características do Neoclássico. Cada um tem características que você consegue diferir, mas a arte vai chegando num ponto que ela vai se abrindo tanto, tantos grupos, tantas representações, que a gente não vai tendo mais tantas características em comum, tá? Isso é um aspecto bem legal, mas aí a gente começa a valorizar mais o contexto histórico do que necessariamente as características técnicas daquelas pinturas e esculturas, beleza? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, manda aqui para mim. Tá? Tem mais algumas questões aqui de barroco, mando para vocês sem problema. O documento também deixo arquivado, tá? Qualquer coisa, como bastante gente vem falar comigo, pode mandar uma mensagem, estou disponível para o que precisar, tá bom? Um beijo, um ótimo final de semana, até a próxima aula.